E agora que o público já entendeu como preparar o ambiente online, fala um pouco para nós sobre posicionamento. Olha, posicionamento, a gente mapeou alguns conteúdos que trazem eficiência, né, nesse relacionamento online. O que você precisa entender é que a criação de alguns conteúdos vão ter um relacionamento no topo do seu funil de vendas. Então, esse conteúdo ele precisa trabalhar a atração dos clientes a seu favor. Depois que o seu cliente entrou no seu funil de vendas, atraído por esse conteúdo, que está encontrando ele, geralmente ensinando ele a lidar com algum problema, né? A gente vê muito isso na prática. Depois que ele teve acesso ao seu funil de vendas e entrou no seu perfil, ele precisa encontrar lá conteúdo de meio de funil, que são conteúdos relacionados a justificativas do seu trabalho e principalmente feedbacks de clientes ou mesmo de atuações suas positivas, porque esses conteúdos de meio de funil são os que desenvolvem relacionamento com o seu cliente. E o relacionamento precisa ser baseado em confiança, ok? E você não pode esquecer dos conteúdos que promovem conversão. São conteúdos mais com foco no problema que ele tem, né, em resolver esse problema, em justificativas do porquê escolher o seu trabalho e porquê escolher essa compra ou esse investimento, e geralmente conteúdos mais práticos que mostram para o cliente qual é o caminho, a sequência, o passo a passo para efetivar essa compra. E lembrando que as dificuldades desse mercado elas são diferentes de acordo com o nicho que você escolheu atuar. Qual que é o convite, né, que você precisa fazer para si mesmo? Um dia por semana, pensar como cliente. Entrar no Google e falar assim, olha, imóveis, e coloca o nome da sua cidade. E aí você perder 30, 40 minutos entendendo quais são as dificuldades que esse cliente tem em comprar na cidade que você resolveu atuar. E são inúmeras dificuldades, Trajano, porque é um mercado que no online ainda é muito desorganizado. Então hoje ser cliente do mercado imobiliário é difícil, não é fácil. E isso, completando, traz um panorama de oportunidade. Porque se você está num mercado altamente desorganizado online e se mostra organizado, você acaba se tornando um grande protagonista. E claro que essa conexão com o cliente vai ser impulsionada pelo tráfego pago, e acredito que a maioria das pessoas tem dúvidas nesse aspecto. Conta um pouco pra gente, Max, como pensar uma campanha de tráfego pago? Olha, o pensamento sobre essa campanha, ele precisa iniciar nessa percepção aqui. O tráfego pago, que deu certo, que dá certo, ele se divide em duas importâncias. A primeira está relacionada à estratégia, a formatação da inteligência dessa campanha, ok? E essa formatação, se ela for bem feita, ela só tem uma capacidade, que é de mostrar o seu anúncio para o seu cliente ideal, ok? Mas, se a imagem desse anúncio não estiver agradando ele, dificilmente ele clica. Então, aí nessa segunda importância, a estética. Então, você precisa pensar uma boa estratégia de campanha, mas sem esquecer da importância estética desse criativo, perfeito? Olhando para o passo 1, né, para a primeira importância, sobre a estratégia. Você precisa responder 3 perguntas bem básicas, mas que dificilmente alguém se faz ao pensar numa campanha. A primeira, onde estão os meus clientes? Ok? Lembrando que o mercado imobiliário ele vem de localização, perfeito? Depois disso, quem são eles nesse local? E essa resposta eu acho muito simples de responder, porque eu sei que consumo se dita pelo bolso. Então, baseado na proposta que você está levando nessa campanha patrocinada, você consegue identificar quem é o cliente, porque bolso está muito ligado à formação acadêmica e trabalho, ok?
e depois disso você conseguir abastecer o seu gerenciador de anúncio com o consumo. Quais são os interesses de consumo que esse cliente ideal tem? Perfeito? Se você resolver essas 3 perguntas, a estratégia da sua campanha está definida. Depois disso, voltamos à parte estética. Você vê como no online o estético ele dita quase que 50% de tudo, né? Já entendemos que a estética para a função é uma, para o médio padrão é outra e para o alto padrão é totalmente diferente. Qual que é o exercício que você pode fazer, né? Muito simples. Olha como se comunica uma cerveja barata. São cores primárias, vermelho, amarelo, ok? Letreiros mais extravagantes. Olha como se comunica uma cerveja mais cara. As cores já são mais sóbrias, né? E trazem um tom de esmeralda, para trazer uma nobreza. As letras já são mais clássicas e a questão clássica já está embutida nessa comunicação. E agora, para atender o alto padrão, é bem diferente. Olha como é que se comunica um rótulo de vinho. Então você percebe que nessa escalada a comunicação fica cada vez mais minimalista. E por que isso é importante, Trajano? Porque quanto mais dinheiro o seu cliente tem, menos tempo ele conta. Porque o sucesso financeiro, ele não anda junto com o tempo sobrando. Então, quanto mais dinheiro o seu cliente tem, mais prático ele se torna em tudo que ele faz. Então, se você der atenção a esses 2 pontos, certamente a sua campanha patrocinada vai ter sucesso. Fechando agora o nosso bloco, conta pra gente qual é o segredo para um atendimento online eficiente. Perfeito. A comunicação desse atendimento online, ela precisa ser enxergada de maneira mais peculiar ou específica. Porque na tratativa pessoal, que a maior parte dos corretores lidava anteriormente, né? Você atendia o cliente no tete-a-tete, era mais fácil o cliente te entender ou entender o que você estava dizendo através do contexto de gesto, fala, tom de voz e tudo mais. Online, você precisa desenvolver essa mesma eficiência, só que através do WhatsApp ou mesmo de uma ligação. Então, a gente enxerga que o atendimento online ele precisa passar por uma técnica nova de comunicação. E essa técnica, ela passa por 5 momentos dessa comunicação. Então, o primeiro momento, a gente sempre diz que é um momento de empatia, onde a gente entende exatamente o que o cliente quer, para parar de fazer aquele famoso teste e ajuste, né? Olha esse imóvel, e esse? Será que esse serve? Ao invés de você ficar entendendo o que o cliente gostaria de comprar mandando imóveis para ele, uma boa conversa, com perguntas bem feitas, faz com que você tenha mais eficiência no entendimento do que é ideal para esse cliente. Depois disso, o segundo momento é o envio dessa proposta para esse cliente. O que você precisa dar atenção? Se esse cliente está buscando um fator X como protagonista, é esse fator que você precisa apresentar de maneira mais saturada. Se ele está buscando o fator Y, o mesmo, porque o cliente está sendo atendido por você e por mais uns outros 10 ou 12 corretores. E quem se mostrar mais eficiente em aproximar ele de uma compra ideal vai ganhar protagonismo. O terceiro momento, que você precisa desenvolver nessa comunicação, é mostrar qual é o contexto que essa compra está introduzida. Por exemplo, mostrar que talvez o bairro que você está representando, que esse imóvel está presente, vai passar por uma revitalização e coisas do tipo, ok? Porque na maior parte das vezes, Trajano, o cliente só sabe comparar preço, né? Quem precisa vender a oportunidade é você. Em seguida, que é o quarto momento, que eu chamo de comparação ou contraste. Geralmente o cliente gostou de você, gostou da proposta
e não sei se você já ouviu falar que do nada o cliente some, para de responder. E aí quando você nota, ele fechou com outro corretor. Por que isso acontece? Porque ele gostou de você, gostou da sua proposta, mas ele quer ter certeza se essa proposta é ideal para ele. Então o que ele faz? Manda essa proposta para outro corretor. E aí se o outro corretor melhorar essa proposta, ele já levou o seu cliente. E qual que é a vantagem que esse outro corretor tem? Ele já tem um ponto de partida do que é ideal. Então o quarto momento nos ensina que você precisa abrir esse comparativo para o seu cliente de maneira proativa. Você precisa demonstrar para o seu cliente que essa oferta que você está levando para ele, diante de todas as demais, é a melhor e justificada. Porque as pessoas elas compram baseado em comparativo. E por fim, que é o quinto momento, e não menos importante, talvez seja o mais importante, você precisa dar um motivo para esse cliente fechar com você. Por que eu digo isso? Quando você está numa esfera do médio padrão para cima, essa compra nunca vai ser uma grande prioridade, porque esse cliente já tem um imóvel, ok? Porque ou ele está comprando status ou mesmo a experiência. E aí, se você não der um motivo real para ele fechar com você, geralmente ele bate o carro, já não compra mais. Briga com a esposa, já não compra mais. Bate o dedinho na porta, já não compra mais. E aí, esse motivo geralmente está associado a um ganho extra ou uma perda. Eu acho que a única maneira de você gerar uma urgência numa negociação é justamente você aplicando um ganho ou uma perda. E aí, isso a gente chama de carta na manga. O que nos ensina que no segundo momento, quando você vai mostrar a proposta para esse cliente, você não pode entregar tudo. Você precisa deixar uma carta na manga, um benefício final. Essa foi a nossa mentoria Seja Alta Performance no Mercado Imobiliário. Esperamos que você tenha aprendido com esse conteúdo. Estamos aqui para fazer você alavancar no mercado. Não deixe de seguir a Órbita nas redes sociais.